ele nos ensina a discernir essa voz. No meio dessas vozes do desânimo, da oposição e da deturpação, ele conseguiu ouvir a voz de Deus e se atentou a essa voz. E o que produz justamente a esperança no nosso coração é você se agarrar na palavra de Deus. Não é na nossa expectativa de que dê certo, mas é naquilo que Deus prometeu, é estar firmado na palavra dele. E na palavra dele para nós. É examinar se aquilo tem relevância para hoje, para nós. É isso que gera fé, por exemplo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a partir dessa fé que é despertada, eu vou esperando e aguardando o cumprimento das suas promessas. Simeão não se agarrou naquilo que ele queria que acontecesse. Por isso ele não foi tomado pelo sentimento dos zelotes, não pegou em arma, não quis fazer isso para trazer redenção para Israel. Ele não se deixou levar pela deturpação. Ele se agarrou em uma palavra que Deus havia confiado a ele. Isso faz toda a diferença para nós. Muita gente se arrebenta porque se agarra na sua emoção, nas suas expectativas, ao invés de se agarrar na palavra de Deus. O que Deus vai cumprir é a palavra dele, não é a minha expectativa, não é o meu desejo, a não ser que esse desejo, essa expectativa esteja alinhada à sua palavra. É o Pedro. Jesus disse para ele: olha, joga a rede lá. Senhor, a gente pescou a noite inteira. Nós entendemos de uma área de pesca. O senhor entende disso. O senhor é carpinteiro. Deixa aqui. Mas Pedro falou: olha, a gente pescou a noite inteira, não teve resultado. Um dia frustrante, uma noite frustrante para nós. Mas ele vai dizer: mas sob a tua palavra eu vou lançar aqui. Porque é você que está mandando, eu vou jogar ele no mar. E aí ele se agarra nessa palavra e joga, e diz o texto que eles pescaram vários peixes, muitos. Foi uma pesca extraordinária, porque eles se agarraram na palavra de Deus. O que faz a diferença e gera esperança no nosso coração é se agarrar à palavra de Deus. Tentar discernir a palavra de Deus e a palavra de Deus para nós. Compreender aquilo que Deus está anunciando, que é relacionado ao contexto ali, exato, do momento que os profetas vão falar, e que os evangelistas vão falar, e tentar aplicar, qual é a aplicação daquilo para nós. E a partir do discernimento que Deus coloca no nosso coração, a gente se agarrar a isso. Ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Ele é fiel. Simeão se agarrou nisso. Ana se agarrou nisso. E muita gente em Jerusalém se agarrou nisso. Agora, eu diria também que esses filhos da esperança, portadores dessa esperança, eles já sinalizam na história a expectativa que eles têm escatológica, a realidade escatológica. Porque na nossa cabeça, alguém que pensa muito no céu, fica alienado na terra, não é verdade? Às vezes a gente pensa assim: o cara que está com a cabeça lá no céu, ele esquece da terra, fica abstraído, fica alienado da realidade. Aliás, muitos filósofos criticaram o cristianismo porque ele incorreu nisso. Porque isso acontece muitas vezes. E vão falar: olha, eles são alienados, eles não interagem com nada, eles não conseguem perceber a miséria, estão falando de céu e não olham para a miséria do mundo, eles não conseguem perceber a realidade à volta deles. No entanto, isso é uma face. Quem esquece de manifestar aqui a sua esperança eterna, expressa uma realidade que não é, uma espiritualidade que não é verdadeira. A gente vai ver essa espiritualidade deturpada em Pedro, quando ele fala assim: Deus, mestre, vamos ficar aqui, fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, porque é bom demais estar aqui. Ou seja, vamos esquecer tudo dos povos, vamos ficar aqui no monte. A glória de Deus está aqui, que coisa gostosa, vamos ficar aqui para sempre. E aí Jesus o adverte, fala: eu vim para salvar muitos, vamos descer. E mal desce o monte, já se depara com o endemoniado lá. Alguém possuído por demônios, doente, precisando de libertação. Os tessalonicenses, alguns incorreram nessa espiritualidade equivocada, que faz com que os críticos venham a denunciar o cristianismo como algo alienado. Eles deixaram de trabalhar porque falou: já que Jesus está voltando, para que trabalhar? Vamos ficar aqui esperando ele buscar a igreja. Por que eu vou lá trabalhar? Muita gente caiu nisso.
E na história a gente vai ver isso repetindo. Os monastérios, embora tivessem um aspecto de denunciar a ostentação da igreja, eles também incorreram no escapismo do mundo. Vão ficar aqui adorando, contemplando, só meditando. Muitas vezes viraram as setas, foram para os montes e se isolaram completamente da realidade. Nos nossos dias eu poderia dizer que há os tal da geração extravagante, os adoradores extravagantes. Lembra? Vou adorar, só enfatizava essa dimensão da vida. Teve igreja em Londrina que alguns anos atrás ela promoveu uma adoração de 24 horas, assim, constante. Haviam 300 músicos na igreja e eles se revezavam ali. Cada um ficava um pouco ali diante, não sei se tinha uma arca lá, mas ficaram lá. E acabava o turno, entrava outro, acabava o turno, entrava outro, 24 horas de adoração, porque eles estavam olhando lá o que tinha sido falado no Antigo Testamento. Ou seja, a realidade não esquece, não ficar aqui só orando, jejuando, cantando diante da arca. Então esse tipo de espiritualidade equivocada, ele se manifesta constantemente na história. Já se manifestou no período neotestamentário e também ao longo da história da igreja. Inclusive, ele está presente nos nossos dias. No entanto, como eu disse, aqueles que têm uma esperança genuína, eles já começam a manifestar agora. É justamente o fato do sujeito ter o céu dentro do seu coração, da sua mente, que ele manifesta agora. A gente fala do termo infernizado, né? Mas deveria existir o termo enceusado. Você está cheio do céu. É justamente aqueles que colocam os olhos na eternidade, que colocam a sua esperança no mundo que há de vir, na Nova Jerusalém, que faz a diferença aqui. A esperança genuína faz você começar a manifestar aqui e agora a tua esperança ali e além. Você começa a dar sinais daquilo que você crê agora. Você começa a anteceder o reino que virá. Você é um antecessor do reino que está vindo. Por isso que Jesus falou, o reino de Deus já está entre vocês. Mas ele também virá. Ele virá em plenitude, mas ele já está presente dentro de vocês. E são esses que fazem a diferença no mundo. A esperança genuína já começa a provocar mudanças agora. A gente dá sinais agora. Simeão era conhecido como um cara justo e piedoso pelos seus contemporâneos. Ou seja, ele tinha uma relação saudável com Deus na vertical, mas uma relação saudável na horizontal. Ele não era um cara que só olhava para Deus. Ele tinha relação com os seus irmãos israelitas, judeus. Ele não se abstraía, não ficava alienado da relação com os seus irmãos. Ele tinha uma espiritualidade saudável. A esperança que ele tinha provocava nele uma espiritualidade saudável. Adorava a Deus, mas servia o próximo. Era piedoso. Era justo. Era alguém correto, coerente com aquilo que ele esperava. Demonstrava na sua história, no seu contexto, a expectativa que ele tinha sobre a vinda de Cristo, sobre a redenção de Israel. A influência do cristianismo no Império Romano se deu porque os caras tinham um paradigma escatológico, uma mentalidade escatológica. O que fez os cristãos se entregarem literalmente, porque a maior parte deles foram mortos, é justamente a crença de que Jesus voltaria na geração deles. Isso estava muito presente no coração deles. Por isso eles se entregaram literalmente em favor do próximo do Evangelho. Eles eram convictos disso. Paulo acreditava, olha, Jesus está prestes a voltar a qualquer momento. Pedro acreditava, ele está prestes a voltar. E por isso eles fizeram diferença. Por isso eles tinham uma abnegação tão grande. Olha, para que eu vou ficar acumulando se Cristo está voltando? E tem muita gente morrendo sem ouvir essa palavra de esperança. E é isso que provocou uma atitude que foi transformadora no mundo. E onde eles passaram na história. É justamente por John Wesley ter o coração, o céu no coração, que ele fez a diferença na Inglaterra. Por ele colocar os olhos na eternidade, que ele fez a diferença na Inglaterra. Aliás, conta-se que ele estava pregando na igreja e havia os pró-escravidão
e o pessoal contrário à escravidão na igreja, porque a escravidão até lá era normal. E aí tinha os contras e o a favor e ele começou a pregar sobre a escravidão, e o pessoal começou a se manifestar, e daqui a pouco são um racha na igreja, os caras saem dando soco um no outro. Literalmente, uma briga, pondo cadeira e aí John Wesley vai dizer assim: agora eu sei que eu tenho que pregar justamente sobre isso. Que a pregação do Evangelho não toca nos pontos mais infernais da história do homem, que humilham, que o tiram a sua dignidade, não é pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho tem que tocar nesses pontos. E é porque ele tinha a convicção, uma referência da Nova Jerusalém, que ele começa a pregar o ideal de Deus. E aí ele influencia homens, e através da pregação dele influencia John Newton, que é o cara que escreve Amazing Grace. Lembra dessa canção? Talvez é a mais famosa, o mais famoso hino cristão, Maravilhosa Graça. Lembra dessa música? Eu era cego, mas agora você me fez ver. Você procura lá Amazing Grace, todo mundo, o Elvis Presley, todo mundo. E aí o John Newton se torna pastor, se torna um reverendo, ele era dono de escravos, se converte, e aí ele discipula um cara chamado William Wilberforce, e esse cara acaba com a escravidão no Evangelho. É um processo. Mas é por ter a referência na Nova Jerusalém de igualdade, todos os homens são iguais. É por ter a referência na Nova Jerusalém que todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus. É por ter uma visão antropológica da Bíblia que eles promovem mudanças. Os sistemas que a gente está inserido, eles têm muitas vezes uma deturpação enquanto o conceito de ser humano. No nosso atual sistema, o homem é valorizado pela capacidade de produção dele. Se você tem uma capacidade de produtividade, você é bem visto pela sociedade e valorizado pela sociedade. Mas a referência da Nova Jerusalém vai dizer que a gente já é o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e por isso a gente é valorizado e tem dignidade. Vai muito além de eu produzir ou não produzir. Eu fui criado à imagem e semelhança do próprio Deus. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e já tem uma dignidade embutida em você. Essa referência que vai promovendo mudanças, vai trazendo transformações. Aliás, a gente falou sobre as parábolas da vigilância, e Jesus nunca divorcia o serviço, a edificação dos dons, a pregação da nossa expectativa enquanto a volta de Cristo, a parousia. Essas coisas não estão divorciadas, por isso Jesus fala sobre a parábola dos talentos, o exercício dos nossos dons, a edificação da comunidade, a edificação uns dos outros. Ele fala sobre a parábola das virgens, ou seja, tem a ver com devoção, com consagração, com buscar a presença de Deus, mas ele fala também que você precisa visitar o preso, aquele que está doente, dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, ou seja, essas coisas estão juntas. Não existe algo divorciado na Bíblia, essas coisas têm que estar juntas enquanto a gente aguarda a vinda de Cristo. A nossa esperança nos move a fazer isso. Terceiro, esses portadores da esperança, eles são rendidos à ação do Espírito Santo de Deus. Todos eles. Até porque o Espírito é o Consolador. Até porque quem provoca isso é o próprio Deus no nosso coração através do seu Espírito. O texto fala que Simeão, o Espírito habitava nele. A gente leu que o Espírito revelou para ele que ele veria a salvação de Israel. E aliás, o texto diz que o Espírito o moveu para o templo quando Jesus ia ser apresentado. Quem o leva para o templo é o próprio Espírito de Deus. Ele é o Paracleto, é aquele que nos acompanha. Jesus disse: eu vou, mas eu vos enviarei o Consolador. Ele vai estar com vocês todos os dias. É Ele que caminha com a gente. E aliás, é o Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. É o Espírito que desperta a fé no nosso coração. A Bíblia diz que a gente era morto, mas Ele nos ressurgiu, nos ressuscitou em Cristo. Ou seja, a gente não tinha condição de fazer coisa alguma, não tínhamos esperança alguma, mas diz que Ele veio e nos ressuscitou. Ou seja, a ação é completamente divina.
É o Espírito que provoca isso. É Ele que desperta a fé nos nossos corações e imprime certezas no nosso interior. É Ele que revela a vontade de Deus, os mistérios de Deus, Paulo vai dizer. Que o mistério que outrora estava oculto, agora foi revelado para nós. E é o Espírito que vai nos dando lucidez na nossa caminhada, no nosso entendimento da vontade de Deus. É Ele que nos guia, que nos conduz a toda a verdade. Jesus fala em João 14, Ele vos guiará. Ele que vai conduzir vocês, como fez com Simeão. Até porque, gente, a nossa existência aqui sem o Espírito Santo é impossível. É impossível você crer e ter esperança contra a desesperança. É impossível viver o reino de Deus sem a ação do Espírito Santo. Atos é o livro que fala do Espírito Santo. É o que o Espírito Santo está fazendo na igreja. Por isso que muitos falam que devia ser chamado Atos do Espírito, não Atos dos Apóstolos. E em todo tempo quem está produzindo tudo é o Espírito Santo. Jesus fala no capítulo 1, olha, vocês têm que esperar o derramar do Espírito Santo. Será derramado sobre vocês. No capítulo 2, eles estão lá no dia de Pentecostes e vem o Espírito Santo e eles começam a falar em outras línguas. No capítulo 3, Pedro está entrando no templo de Formosa, vê um paralítico. O cara pede uma esmola, ele fala, olha para mim, eu não tenho prato, mas o teu eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Porque havia o Espírito nele. No capítulo 4, eles se reúnem para orar e diz que o lugar tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de novo. E começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. No capítulo 5 diz que Ananias e Safira são fulminados, porque mentiram para o Espírito Santo. Isso gera temor na igreja. Gera seriedade com as coisas de Deus. Faz com que eles não tratem consagrado de qualquer jeito, porque afinal de contas Jesus nos ensinou a orar Pai, mas dizer que Ele está no céu, ou seja, Ele habita no alto e sublime trono, Ele é santo, 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 e não pode ser tratado de qualquer jeito, de qualquer maneira. A fé cristã, a esperança genuína, nos faz tratar as coisas de Deus de maneira séria, com zelo. No capítulo 6 e 7 você vai ver Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando corajosamente. Fazendo sinais e prodígios, inclusive. No capítulo 8, o Espírito Santo fala para Filipe, vai para essa estrada de Gaza, e ali eu tenho algo para você, e ele prega para o eunuco. No capítulo 9, Paulo está indo prender os cristãos, e Jesus aparece a ele se converte e começa a ser um homem cheio do Espírito Santo. No capítulo 10, Pedro entra na casa de Cornélio, e ele mal começa a pregar, o Espírito Santo vem sobre todo mundo na casa de Cornélio. No capítulo 11, a igreja de Antioquia, Barnabé veio, olha e vê graça de Deus, vê manifestação de Deus ali, diz que a mão do Senhor era com eles. No capítulo 12, Pedro é liberto de maneira milagrosa, o Espírito Santo conduzindo. No capítulo 13, o Espírito Santo fala, separe-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Ou seja, em todos os capítulos você vai ver o Espírito fazendo, o Espírito provocando, o Espírito impulsionando, porque não dá para fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Não dá para crer sem o Espírito Santo de Deus. Não dá para ter convicções e lutar contra as vozes contrárias se não for pelo Espírito. Se não buscar referência nele, se não buscar alimento nele, se não se render a ele. Paulo entra em Éfeso e a primeira coisa que ele faz no encontro com um grupo de discípulos é perguntar, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram, sequer ouvimos falar que havia o Espírito Santo. E Paulo impõe as mãos sobre eles e o Espírito Santo vem sobre eles. Por que Paulo faz isso? Porque ele falou, não dá para fazer a missão se não for pelo Espírito de Deus. Eu não movo meu pé se Deus não trazer convicção no meu coração. A gente falou um pouco disso quarto, Marcelo. Paulo ia para algumas regiões e diz que o Espírito impediu ele, por exemplo, de ir para algum lugar. E não tinha um cara que buscava tanta convicção igual Paulo. Para os Tessalonicenses ele fala, olha, a palavra de Deus chegou em vocês. O Evangelho não chegou apenas em palavra, mas em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, eu tenho certeza, quando eu estive aí, eu estava no lugar certo, pregando a coisa certa,
no momento correto. Eu tinha convicção de que era a vontade de Deus eu estar aí. Era o momento correto, o lugar correto, fazendo a coisa correta. Plena convicção. É o Espírito Santo então que produz isso. Romanos 15:13 diz: o Deus da esperança vos enche de toda alegria e de toda paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. É Ele que traz esperança para o nosso coração. E por causa disso, esses que são portadores da genuína esperança, eles podem se alegrar até com as sementes daquilo que Deus está fazendo. Até com o início daquilo que Deus está fazendo. O menor que seja, por mais insignificante que pareça, eles conseguem exultar em relação a isso. Se alegrar por causa disso. Eu acho fantástico esse texto. Simeão entrar no templo e ver uma criança recém-nascida de 8 dias, pegar ela no colo e falar: agora eu posso descansar. Os meus olhos viram a consolação de Israel. Pode levar o teu servo, eu já vi o que você vai fazer. Como é que você olha para uma criança e tem tanta certeza do que vai acontecer? Ele viu a semente do projeto de Deus e falou: eu me alegro, eu já vi. Eu sei o que você vai fazer. Ana acabou de ver o que estava acontecendo e já saiu alegre anunciando. Viram o comecinho do projeto e se alegraram. A gente não conseguiu ligar, eu ia passar aqui o discurso do Luther King, que a gente falou, mas eu queria que você assistisse. Porque ele fala: olha, pode ser que eu não veja o fim da segregação racial. Parece, desculpa. Pode ser que eu não veja o fim da segregação racial. Mas Deus me trouxe ao topo da montanha. Os meus olhos viram a glória de Deus. Pode ser que eu não esteja lá, mas eu sei que vai acontecer. Ele faz aí um paralelo ao que aconteceu com Moisés. Olha, assim como ele, Deus me trouxe no topo da montanha, eu posso contemplar a terra prometida. Nos dias dele nada tinha acontecido, mas ele tinha convicção de que a semente de Deus era exultantada. E pôde se alegrar, exultar nisso. E por que os caras têm essa convicção diante de algo tão insignificante? Aliás, vale aqui eu abrir um parêntese para mostrar uma coisa interessante que eu já falei aqui. Como é que Deus é extraordinário? E muitas vezes faz as coisas e começa de maneira humilde. Geralmente quem reconhece isso são pessoas humildes. Lucas vai dizer que quem recebe a revelação primeiro é Isabel, Zacarias, gente simples. É Maria, uma jovem, uma menina, que fala: você vai educar o Filho de Deus. É Simeão, que era um cara conhecido, mas era um cara simples. Ana profetiza, gente simples, mas gente que pode contemplar Deus nas coisas pequenas, porque os poderosos não conseguem ver Deus nas coisas pequenas. Eles estão acostumados e condicionados a ver Deus nas coisas grandes, e não conseguem perceber que Deus se manifesta geralmente nas coisas pequenas. Começa de maneira aparentemente insignificante, mas eles têm esperança e conseguem se alegrar também porque Deus, apesar de começar de maneira pequena, é Ele que produz crescimento. Ele sabe que Deus gera crescimento. Começa com um bebê, mas influencia o mundo inteiro. Começa com uma criança, mas o cristianismo muda o mundo todo. De modo que essa criança para a história. E a história começa a ser recontada a partir dela. Agora a história é contada depois de Cristo. Ele marcou a história, ele para a história. A história tem que parar para reconhecer essa criança. E a partir dela o mundo todo é influenciado. A escravidão acaba no Ocidente. A mulher é tratada com mais dignidade. Os valores vão mudando porque é cristianismo. É gente que tem esperança na eternidade que vai produzir mudança. A semente está crescendo. A semente está crescendo. É a pedra que destruiu a estátua do sonho de Nabucodonosor, mas a pedra está crescendo, diz o texto, e vai alcançar o mundo inteiro. Vai alcançar o mundo inteiro. Eles creem e se alegram com as pequenas coisas, não só porque Deus gera crescimento, porque eles têm a convicção de que aquele que começou a boa obra vai completar essa obra. Deus não é um Deus de obras inacabadas. Filipenses 1,6, Paulo diz: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus.
Ele vai completar aquilo que Ele começou a fazer na vida de você. Ele não vai deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu. E é por isso que Ele descansa. Mas por fim, evidentemente, os portadores de esperança também são promotores de esperança. Simeão vê a criança e fala para Maria e consola ela, ou traz mais esperança para o coração dela, fala dos propósitos, olha, ele vai ser um sinal de contradição. Ele declara palavras que vão alimentá-la no dia da dificuldade, quando ela vê um filho sendo crucificado. Ele coloca palavras que vão fortalecer, porque diz que ela guardava todas essas coisas no seu coração. Ela guardou cada palavra no seu coração. Na hora que ela não entendia o que estava acontecendo, ela poderia se lembrar daquilo que Deus havia falado através de Simeão. Ou seja, é um promotor de esperança. Ana vê a criança e começa a espalhar a palavra de esperança. Olha, para todos aqueles que estavam aguardando a consolação de Israel, a redenção de Israel, nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus. Sai anunciando. Os pastores que vão visitar a criança, houve um anjo descendo e dizendo: hoje na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus. Ou seja, o Evangelho evidentemente nos confronta e nos chama ao arrependimento, fala da nossa depravação, mas no segundo momento o Evangelho traz uma palavra de esperança. Apesar da morte, nós servimos o Deus que ressuscitou dentre os mortos. É a palavra da crucificação, do sofrimento, da paixão na sexta-feira, mas da ressurreição no domingo. Traz esperança. É a palavra da dor, do sofrimento, mas é a palavra do consolo na eternidade. Os nossos sofrimentos atuais, presentes, não se comparam com a glória que em nós deve ser revelada. É de sofrimento, mas é de alívio. É de sofrimento, mas é de glória. Pedro vai falar de sofrimento, mas ele fala de glória. Vocês podem estar sofrendo, mas vocês vão participar da glória também. Se vocês participam, Paulo vai dizer também em Romanos 8, dos sofrimentos, vocês também vão participar da glória. É a palavra do fardo. Mostra que nós estamos carregando um fardo, mas é a palavra do alívio. É a palavra que traz choro, mas também fala que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Traz esperança. E nós precisamos nesses dias desesperadamente sermos promotores de esperança. Tem muita gente vivendo aí fora como um gadareno sem esperança, vivendo entre o sepulcro.